E é muito bom a gente chegar no lugar e ser bem recebido, como nós fomos aqui. E isso faz parte vamos dizer assim, de umas qualidades batistas, né? A hospitalidade. Agradeço a União Masculina Missionária Batista Norte Fluminense, acertei? Falei tudo? Pela coragem, né, de tantos pastores. Nós temos 2 pastores aqui, tantos outros irmãos diáconos aí, que são muito mais competentes nessa área, mas o irmão Jarrim está com coragem, ou não tomou remédio. Eu convido os irmãos, o irmão Jerry, a gente se conhece desde criança, então eu vou falar Jerry mesmo. Ele, quando me convidou, ele me passou o tema e divisa. Mas o tema eu achei sensacional. Coragem. Um homem de coragem em tempo de adversidades. Eu achei esse tema sensacional. Mas, quando ele me deu esse tema, também a divisa também, de 1ª Carta aos Coríntios, a minha memória, irmãos, ela é muito ruim. Minha memória é bem seletiva. Eu não sei o que eu fiz hoje cedo, não sei mesmo. Eu trabalho no serviço, porque o meu trabalho secular na prefeitura, eu sou motorista de transporte de saúde. Levo paciente para o Rio, levo paciente. E as pessoas falam, às vezes passa comigo 12, 13 horas dentro do carro comigo e conta a vida toda. E quando acaba a viagem, eu não sei nem o que a pessoa falou, eu não sei mesmo, eu não faço ideia. E às vezes a gente leva a secretária, conversa no telefone, fala coisas de política lá, eu não sei mesmo. Mas nesse tema que o irmão Jerrim passou para mim, me veio à memória. Quantos anos tem a igreja aqui? Vai fazer 18 anos. 18 anos, não tem mais. É uma moça, está debutando, né? Está se tornando maior de idade. Há 20 anos atrás, mais ou menos, 2004, 2005, a terceira igreja batista resolveu reorganizar a sua sociedade masculina. Não sei se o irmão já estava nessa época aí. Era o irmão Joaquim que estava liderando. E o pastor Manuel Messias foi chamado para pregar, Manuel Messias de Almeida. E o texto que ele usou, eu nunca esqueci o texto. Eu não lembro muito bem da mensagem, mas o texto eu nunca esqueci. E eu convido os irmãos a nós lermos segundo livro de Samuel, capítulo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. A minha Bíblia, irmãos, ela é única. Eu nunca vi ninguém ter uma tradução igual a mim. Então, se os Monjarrim, a sua é qual? É corrigida? Aqui eu tenho umas 3 versões aqui no celular. O meu celular está ali. Tem a NVI, tem a Amiga Fiel, tem... Segundo livro de Samuel, que a minha Bíblia ela não é nem Almeida e nem a NVI, nada disso. É totalmente diferente. Eu vou ler na minha mesmo, tá bom? Segundo Samuel 23, de 8 a 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, de 8 até o 11. Só para os irmãos focarem o segundo Samuel, depois o primeiro Samuel também. Segundo Samuel 23, de 8 a 11. É primeiro Reis também. Vou ler aqui então na minha tradução. Estes são os nomes dos valentes: José de Bacebete, Taquemonita, chefe dos capitães. Este era Adino, o esnita, contra 800 mortos de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de um Auita, um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, e quando os filhos de Israel se haviam retirado. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, efetuou o Senhor um grande livramento, e voltou o povo após Eleazar, somente para tomar os despojos. Depois dele era Samá, filho de Agé Ararita. Os filisteus haviam se ajuntado em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Porém este se pôs no meio do terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou
um grande livramento. Amém, irmãos? Amém. Pediu o pastor Eli que esteja orando. Amado Deus, Pai querido, Pai de infinita bondade, misericórdia, nós te louvamos por essa oportunidade, ó Deus, por esse privilégio de estar junto de nossos irmãos mais uma vez e, acima de tudo, Deus, estar adorando e glorificando o teu nome, pois tu és único e digno de toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, a nossa adoração. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida do teu servo, irmão Luciano, Pai, usa-o como instrumento em tuas mãos, que seja um vaso de bênção e que seja, ó Deus, guardado e protegido por ti, assim como toda a tua família e todos que aqui estão, Senhor, e nossos familiares, onde quer que possa estar nesse momento, que a tua mão poderosa seja sobre cada um. Cuida de nós, Deus, como nós sabemos que o Senhor tem cuidado até aqui. Continue conosco, Pai, em tudo que há de ser feito, e seja feito unicamente, Deus, para adorar o teu santo e divino nome. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos agradecido, hoje por todo sempre. Amém. Amém. A lista dos valentes de Davi são 37, mas esses 3 aqui são citados primeiro. Irmãos, existe uma regra na Bíblia, que toda vez que um nome é citado primeiro é por grau de importância. Por exemplo, você não vai ver citar os apóstolos, sendo que o primeiro nome não seja Pedro. É sempre Pedro, Tiago, João, ou Pedro, João, Tiago. Mas Pedro está sempre na frente. Quando os irmãos de José foram ter com José, que José se deu a conhecer, sentados como na mesa, do mais velho ao mais novo, cada um no seu lugar. Isso é uma regra bíblica. E aqui nós temos esses 3 nomes, que eles só são citados aqui em 1 Reis, ou 2 Reis, capítulo 11, 1 Crônicas, perdão, 1 Crônicas, capítulo 11, onde repete esse texto, dá outros nomes, mas fala desses mesmos nomes. Eles não são mais citados na Bíblia. Não são mais citados na Bíblia. E esse texto aqui, trazendo assim ao lume a sua idade, de tempo, está a 3.000 anos da gente. É de mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo. Isso que aconteceu aqui. Como esse um texto dessa idade toda pode ser tão real, tão instrutivo para nós hoje, que somos uma cultura totalmente diferente, um tempo totalmente diferente, vivemos uma era muito diferente deles. A questão é saber, hoje é tempo de adversidade? Sim. Pergunta é essa. Ser cristão hoje, se declarar cristão hoje, é enfrentar a adversidade? Dentro da família, às vezes? Dentro do trabalho? Nas escolas, universidades? Os irmãos que têm filhos e netos aí que estudam fora aí. Se eles se declararem cristãos, eles vão enfrentar a adversidade? Vai ter oposição? Vai. Rede social, para quem tem. Se declarar cristão, você vai ser taxado de um monte de coisa lá. Fundamentalista para lá. A questão é, tempo de adversidades, homens de coragem. Toda vez que eu falar aqui, irmãos, homens de coragem, eu quero dizer a todos. A humanidade em geral, todos nós, homens e mulheres, nos tempos de hoje, termos coragem, termos essa disposição. E esses 3 valentes aqui, cada um vai ensinar alguma coisa para a gente. Por exemplo, o José de Bacebete, a única coisa que diz que ele era chefe dos capitães, Adino, Esnita, contra 800, brandiu sua lança, como diz alguns aí, e matou 800, mais nada. Então a gente, para entender esse texto, a gente tem que saber quem é esse homem. Volte sua Bíblia no livro de 1 Samuel. E aí os irmãos vão entender direitinho. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, irmãos. Olha o que diz o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos que se viam oprimidos, todos que se achavam endividados, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe sobre eles. Eram com ele cerca de 400 homens. Para nós entendermos isso, a gente deveria voltar à cultura da época. Naquela época, um homem desonrado
um homem endividado, um homem que trazia algum tipo de vergonha sobre si, ele era totalmente segregado. Mas não só isso, ele prejudicaria o nome da família. Se alguém tivesse uma filha ou um filho para casar e tivesse um parente que se meteu em dívida, que cometeu algum crime, que cometeu algum ato falho na sua vida, que desonrou de forma o seu nome, o nome da sua família, essa família ia ter graves dificuldades. Então essas pessoas eram descartadas da família e ficavam errantes, ficavam trabalhando para a sua subsistência e ninguém dava muito valor nenhum, aliás, não dava valor nenhum a essas pessoas. Olha bem quem se juntou com Davi: homens amargurados, homens endividados, homens degredados, homens que não tinham, palavra de hoje, sem eira nem beira, homens que estavam entregues à própria sorte. E Davi se fez chefe disso. Ninguém era guerreiro, ninguém era soldado, ninguém era experimentado em nada. Então José de Batsebete, ele adquire essa personalidade guerreira, essa personalidade corajosa no convívio com Davi e no convívio com a perseguição de Saul. Há quem diga que a perseguição de Saul durou de 9 a 14 anos. A Bíblia não fala a idade não, mas pelas idades que os reis tinham na época, faz umas contas dele lá. Mas vamos basear por baixo. 9 anos sendo perseguido. Todo dia tendo que dormir num lugar diferente. Não em casas, não em colchões, não em ar-condicionados, não, nada disso. Caverna, no deserto, em tendas, muito isso, procurando abrigo aqui e ali, oferecendo serviço de segurança aqui e ali, oferecendo algum tipo de serviço aqui e ali, e contando, sabe com quê? Com doações. Provavelmente o que eles achavam pelo caminho de urso, leão, sei lá, qualquer bicho desse aí era virar o alimento, porque tinha que comer todo dia, tinha que beber água todo dia. Então José de Batsebete, ele se torna o principal deles. O nome dele, irmãos, o significado é totalmente incerto. Na Bíblia literal, tradicional, diz que aquele que se assenta em lugar de autoridade. Esse homem degradado, esse homem endividado, esse homem que não tinha nada, ele se tornou o principal líder do poderoso exército de Davi depois. Não no reinado, mas aqui. Ele se assenta em lugar de autoridade. Em algumas Bíblias está escrita a palavra Adino, outras não. A palavra Adino não tem tradução para o português. Eu pesquisei, estudei, não tem tradução. Uma raiz dela pode indicar que esse homem era um valente guerreiro e habilidoso com lança. Mas era um homem comum, um homem degradado. Então qual é a lição, irmãos, que nós podemos aprender com Davi? Com José de Batsebete? Quem era o líder de José de Batsebete? Davi. Quem é o nosso líder? É Jesus. Quem caminha com Jesus, quem passa na prova com Jesus, quem é perseguido com Jesus, vai ficando cada dia mais cascudo, vai ficando cada dia mais forte, mais firme. Porque Jesus disse uma frase que a gente nunca deve esquecer dessa frase: no mundo tereis, você vai ter aflição, você também, eu também. Ele não exclui ninguém, nem crente nem não crente, todos teremos aflições. Mas ele diz o seguinte: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, nós também venceremos. Não pela carne, não pela força, não pelas armas, nada disso, mas com a nossa fé, através da palavra de Deus. Cada vez, irmãos, que nós frequentamos a escola dominical, a gente aprende mais um pouquinho. Cada vez, irmãos, que vem uma doença, cada vez que vem uma tragédia, cada vez que vem uma dor, cada vez que vem uma perda, e nós passamos por isso, no final a gente sai mais forte. E a gente é capaz de aconselhar outros, de ajudar outros. Essa experiência que a gente passa muitas das vezes é para nós aconselharmos o outro. É para nós termos essa experiência de vida, de termos, hoje fala muito lugar de fala, mas não é nada disso. É você ter a experiência, passar pela situação, quando você vê o seu próximo passar, você ter como ajudá-lo. A gente tem que glorificar a Deus em todo momento.
até mesmo na dor, até mesmo na dificuldade. É difícil pra caramba, é muito difícil. Mas já viram, eu acho que todo mundo aqui, pela idade que tem, todo mundo já passou por provas. Todo mundo já passou por dificuldades. Todo mundo já passou por perda. Perda de parente, perda de mãe, perda de filho, às vezes, perda de irmão. Mas depois que a gente passa por isso, a gente vai se tornando cada vez mais gratos ao Senhor. Porque o Senhor nos reveste de um consolo que o mundo não tem. O Senhor nos dá algo que a pessoa que não tem Cristo não tem. É um conforto que a gente não consegue explicar. O vazio que eles estão agora no bar, tentando encher o vazio deles, o vazio que eles estão agora lá fora, procurando encher esse vazio, é impossível de ser completo, porque esse vazio só cabe Jesus. E só Jesus é que completa esse vazio dentro de nós. Todo ser humano tem um vazio dentro de si. E esse vazio só é completado com a presença de Jesus no nosso meio. Mas, e o Eleazar? O Eleazar é o segundo valente. Ele diz que estavam ali desafiando os filisteus, reunidos para a peleja, quando os filhos de Israel se haviam retirado, e este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar pegada a espada. Então o Senhor efetuou um grande livramento naquele dia. Irmãos, olha que texto interessante. Enquanto todos fugiam, um falou: não vou fugir não, eu vou lutar. Enquanto todos vão por um caminho, eu não vou por esse caminho, não, vou de cá. Às vezes, ser cristão é ser da contramão mesmo. Às vezes, ou quase sempre, em ambiente que a gente tiver, nós vamos ser o contrário, o errado, no meio deles ali, digamos assim. Nós vamos ser o diferente. E temos que ser essa diferença. Se está todo mundo caminhando, eu vou junto. Se a Bíblia diz que aquele caminho me leva à perdição, de forma alguma, eu vou para cá. Irmão, você vai voltar sozinho? Vou. Nós devemos nos posicionar assim como Eleazar. Porque vai vir luta? Vai. Todo mundo está passando por algum problema. Mas ele não se arredou o pé. Ele não desistiu daquilo. E a missão que Eleazar nos traz é simplesmente de perseverar até o fim. Não desistir. Não abandonar. Não fraquejar. A vontade é muito grande, às vezes, de entregar os pontos. Ah, irmãos, mas quantos testemunhos os irmãos têm para dar? Se fosse ouvir aqui, nós ficaríamos aqui dias ouvindo testemunhos dos irmãos. É muito, é muito. Mas há um Deus que sempre está do nosso lado. Há um Deus que é sempre fiel. Fiel é o nosso Deus, não é? Uma outra característica de Eleazar é que o povo voltou depois que ele venceu os filisteus. Voltou para quê? Para pegar o despojo. Ele fez o trabalho todo. Ele arriscou a sua vida. Ele cansou na batalha. Mas na hora do bem bom, o que acontece? O povo voltou para pegar o despojo. Irmãos, se tem uma coisa que a vida cristã nos ensina, é que nós não queremos, não podemos, não devemos jamais esperar recompensa nesse mundo. Jamais. Tem muita gente, irmãos, que vai fazer um trabalho duro e árduo e não vai colher o fruto do seu trabalho. Muita gente vai estar na casa do Senhor, vai trabalhar para vir outra pessoa talvez aproveitar o que fez. E aí, você vai ficar feliz? Fique feliz. Agradeça a Deus pela oportunidade de trabalhar. Eleazar vai nos ensinar que nós não queremos nunca, jamais querer o nosso brilho. Nós nunca, jamais devemos querer ser sol. Nós temos que ser lua. Porque sol tem luz própria, nós não temos luz própria, a gente tem que refletir como a lua. E cada vez mais e mais. E não esperar nenhuma recompensa. E no final diz o quê? O Senhor efetuou o livramento. Ele lutou, ele cansou, ele arriscou a sua vida. Glórias a quem? A Deus. É o Senhor que efetuou o livramento. E se o Senhor não fosse com ele, ele tinha morrido na primeira espadada.
Irmãos, glória a Deus por o nosso Deus estar conosco. Glória a Deus, porque a gente está aqui. Se nós estamos vivos aqui, se nós optamos por estar aqui, nós podíamos estar em qualquer lugar agora. É por graça, misericórdia e também por gratidão a Ele. Quem de nós aqui pode dizer: que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que tem me dado? Quem pode jamais pagar o Senhor? Quem jamais pode dizer: eu cumpro tudo, eu faço tudo, o Senhor me deve? É totalmente contrário essa mensagem, irmãos. É totalmente contrário do que se prega hoje. As pessoas hoje estão buscando na igreja um Deus que dá, um Deus que faz tudo o que ela quer, um Deus que, uma palavra, eu ouvi essa palavra de um líder, um Deus que é obrigado a te abençoar. Que isso? Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é maior que tudo. Mas aí vem o terceiro. Já está no tempo, irmãos. O Samar, que também é daquela turma lá de trás, de gente endividada, gente amargurada de espírito. Ele pôs-se a defender um campo. Por quê? Porque o campo era cheio de lentilhas? Pode ser. Mas essa lição que nós estamos tentando trazer para hoje, ele pôs-se a defender algo valioso. Irmãos, a pergunta que eu faço, cada um responde para si próprio: o que é valioso para você? O que é valioso que você defenda a todo tempo? Vamos lá. O seu pastor é valioso? Você o tem defendido? A sua igreja é valiosa para você? Você a tem defendido? Porque as pessoas vão falar mal da sua igreja, vão falar mal do seu pastor. Não falam. Não é? Aliás, uma igreja que não incomoda o mundo, até está complicado o negócio, tem que incomodar mesmo. A sua família é valiosa para você? Você defende a sua família? Jesus é valioso para você? Você tem defendido Jesus? Essa é uma pergunta muito tensa, né? Por quê? Por que eu falo isso? Porque eu trabalho com pessoas. E essa semana eu levei uma pessoa para a viagem, uma pessoa, esses figurões mesmo, de tal lá, do campo evangélico, e eu fui futucando ele daqui, ele estava para falar de Cristo, e ele mudando de assunto, falando de política. Eu falando de Cristo, ele falando de política, falando de Cristo, falando de política. No final, ele só queria falar de política. E não me deu um cartãozinho para votar ainda no candidato dele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que às vezes, muitos têm uma garra, uma gana, uma vontade tão grande de defender o político, e esquece de Jesus. Não é só político, não. Vai. Bota mais importância. Não. Nós tivemos a eleição ao presidente e tem gente que se falar um com o outro até hoje. Tem família brigada um com o outro até hoje. Tudo. Aconteceu de tudo. E aí eu fico pensando, como a irmã falou, saiu da igreja. Porque às vezes o político que ganhou não é o que ela queria que ganhasse. Eu fico pensando numa pessoa dessa, chegando na hora do julgamento, e colocar um cristão daquele que Nero colocou para pegar fogo, amarrado num poste. Irmãos, Nero pegava os cristãos, amarrava num poste, passava piche e deixava-os lá vivos até a noite, quando ele atirava fogo. Essa pessoa é a pessoa queimada vivo. Era só falar que Jesus, era só negar Cristo Cristo ali vivo e ele viver a sua vida. Eu fico pensando, eu do lado dessa pessoa no juízo final vou morrer de vergonha. Agora você imagina alguém que está decepcionado com a igreja, porque eu fui lá e não me deram boa noite, eu estive no lugar, o pastor não foi me visitar, a diaconisa passou por mim e não falou comigo. É uma geração fraquíssima. É uma geração fraquíssima. Samar vai me ensinar que o campo de lentilhas era valioso para ele pôs-se a defender quando todo mundo estava fugindo. E nós também temos que defender aquilo que é valioso para nós. E infelizmente, irmãos,
Pessoas, muita gente, muitos, poderiam estar aqui hoje, mas às vezes trocou por um comício. Às vezes trocou por outra coisa. Eu não estou falando só de político, não. É de televisão, é de outras divertimento, outras distrações, vamos dizer assim, que chega a ser até uma idolatria. É difícil compreender. Mas aí, a gente dá muito valor àquilo que a gente preza mais. E para encerrar, irmãos, as lições de hoje. Leais e transformados, como José de Bacebete, perseverante e sem glória própria, como Eleazar, e defensor da fé cristã, assim como Samar. Que nosso Deus nos faça compreender mais da sua palavra. É com muito temor e muito tremor, irmãos, que eu estou aqui. Eu estava tão nervoso que eu estou com dores no meu corpo. Mas é normal, né, irmãos? É normal. Tem que ser assim. Aprendi isso. Tem que ser assim. Subir ao púlpito e pregar tem que ser algo que vai nos custar muito. No dia que eu subir no púlpito achando que isso aqui é um lugar trivial, um lugar comum, Pode descer daí. não, é melhor quebrar minhas pernas. Para não subir nunca mais. Vamos já para a palavra. Deus nos abençoe, irmãos.